Com certeza chegar também mais perto do seu eleitorado. Vamos saber disso também com uma especialista, é a Fernanda Zúcaro, que vai conversar conosco agora. Fernanda é historiadora, especialista em marketing político, é também autora já de livros nesta área, diretora executiva da empresa, do escritório de estratégia política Chico Santa Rita e Associados, e vai falar aqui conosco. Fernanda, muito obrigado, um bom dia para você. Bom dia. É um prazer estar aqui. Então, são eleições bem complicadas neste ano de 2020, né? Se não bastasse toda a conjuntura política que o Brasil vive, nós temos aí uma situação de pandemia mundial e que enxergamos no Brasil um foco absolutamente intenso, em que os governantes foram pegos numa situação de que, e agora, o que eu faço? Né? Não só quem está nos cargos, mas também no período eleitoral, certo? Então, eu acho que não vai ser fácil. Não vai. Fernanda, mas a gente conversava aqui sobre a questão das estratégias, né? Uma das possibilidades que o deputado Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, mencionou, é talvez aumentar o tempo que os candidatos terão para o uso da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Nós tivemos uma eleição 2018 muito peculiar, né, Flávio? Que foi o candidato eleito para a presidência da República, tinha 7 segundos na propaganda de rádio e televisão. Eu queria saber de você, Fernanda, especialista nessa área, e qual é o impacto dessa propaganda nas eleições contemporâneas agora com esse advento da pandemia, em que aquela questão do corpo a corpo, que é muito usual em eleições municipais, vai ficar praticamente inviável? Bom, as eleições presidenciais são completamente diferentes de uma eleição municipal. Apesar de serem candidatos a cargos majoritários, são eleições estruturais de forma diferente. Tá? O candidato a prefeito, ele está muito próximo do problema real da população. Então, ele está no dia a dia do problema real da população. Com a questão da pandemia, com a questão da falta da campanha do corpo a corpo, principalmente em cidades onde não há televisão, ou principalmente cidades com menos de 100 mil habitantes, com menos de 70 mil eleitores e tudo mais, nós teremos, a gente enxerga uma potencial introdução do uso das mídias digitais de uma forma inovadora. Eu acho que o que a pandemia do Covid trouxe foi uma forma de se reinventar e de se reestruturar no mundo dos negócios e, inclusive, na questão da comunicação. Isso daí é um fato que ninguém vai tirar a partir do momento que nós estamos vivendo uma questão de isolamento social. O isolamento social, se realmente acontecerem as eleições, agora, a partir de julho, agosto, setembro, ele é real, ele existe e aumentar o tempo de televisão, as pessoas falam, as pessoas não assistem e tudo mais. Nós temos que enxergar que o nosso país é muito grande, existem muita capilaridade, existem pessoas de vários tipos de cultura. Por mais que, desculpa, caiu meu fone, por mais que você tenha hoje tudo acontecendo num telefone, você ainda tem a presença do rádio e da televisão em muitas cidades, em muitos espaços. Eles não desapareceram, eles são mídias diferentes, eles têm que ser tratados de uma forma diferente. E hoje, com o isolamento social, com essa reclusão na casa, você acaba tendo diariamente uma invasão da televisão, uma invasão da internet de uma forma mais intensa. Então, penso que a comunicação será muito mais dirigida, a conversa será muito mais direta entre os candidatos e os eleitores, tá? Ela deverá ser de uma forma muito mais franca, por quê? Porque o eleitor está um pouco saturado, um pouco não, eu diria que ele já ultrapassou a linha do limite aqui da cabeça, da questão do falatório, da promessa, certo? Não há espaço mais em qualquer lugar do mundo, em qualquer campanha eleitoral,
para promessas. Certo? O que há é espaço para diálogo, certo? Para uma conversa franca, para uma conversa real. Então, assim, vamos tratar o eleitor como ele deve ser tratado. A Fernanda tocou numa situação. De uma forma clara. Fernanda, eu acho legal isso que você falou, porque quando você diz a televisão entra na casa das pessoas, e a gente é defensor, é claro, a gente é meio suspeito para dizer isso, que a gente faz televisão e faz rádio, e a gente sabe que o rádio, pela instantaneidade da informação, até pela popularidade, porque é mais barato também para se chegar nas casas de todo mundo, porque o país é muito grande. Nós que estamos aqui na região sudeste, a gente pode dizer que nós somos privilegiados em termos de acesso. Questão de sinal de Wi-Fi, banda larga, mas nós temos regiões do país extremamente pobres, em que para se ter acesso a um telefone Android ou um outro telefone qualquer que possa ter essa mobilidade digital, é muito difícil, né? Então, assim, também vão levar uma certa desvantagem esses candidatos de algumas regiões, né? Pela questão própria desses meios de comunicação tradicionais, como a TV e o rádio, que realmente é fundamental e a gente é defensor mesmo, como das mídias digitais. E aí eu pergunto para a Fernanda justamente sobre isso. Como fazer de forma diferente aquilo que hoje as pessoas estão fazendo de muito igual, elas acabam repetindo muito. A internet ela fez muito isso também. As pessoas veem que alguma coisa deu certo, vai lá e repete. Como você disse, nós vamos ter que fazer diferente, até porque aí não é só a questão da plataforma midiática, né, o kit multimídia, o vídeo, a imagem, o som e tal, para chamar a atenção, mas o próprio discurso, né? Porque como você disse, Fernando, o brasileiro ele está saturado. E ele quer ver uma mídia legal, um vídeo legal, um áudio legal, mas ele quer ouvir algo de confiança, né? Eu penso que esta questão em relação às nossas diferenças sociais, às nossas realidades diferentes do Brasil, e por isso a televisão e o rádio não podem ser excluídos, como em alguns países você não tem mais a influência tão forte da mídia de massa, mas no nosso Brasil isso ainda existe, isso ainda permanece e existe esta questão do sinal, sim, mas principalmente porque a televisão ela continua sendo um instrumento agregador dentro da casa, assim como o rádio. Tá? Então, hoje você tem menos deslocação porque você está numa questão de isolamento social e o rádio acaba não te dando essa oportunidade, mas você ouve o rádio de outra forma. E nós temos que pensar muito claramente de que são plataformas de comunicação diferentes. Tá? Flávio, a gente não pode nunca achar que a produção que nós criamos para a internet, certo? Para um site, a produção que nós criamos para uma reunião no Zoom, certo? A produção que nós criamos para o programa eleitoral, elas possam ter o mesmo discurso, a mesma forma de apresentação, porque são públicos diferentes. O eleitor que está na televisão, ele tem uma faixa etária, ele tem um perfil. O eleitor que está numa reunião de Zoom, de simpatizantes, onde você pode colocar até 100 engajadores conversando, discutindo sobre uma questão do bairro, sobre a questão do hospital local, sobre a questão do transporte e tudo mais, ele tem uma colocação, tem que ter um posicionamento. A questão de você fazer uma comunicação de rádio é outra questão, você estar falando com outro público. Então, o que nós, especialistas, temos que entender é fazer a mensagem do candidato chegar até o eleitor de forma mais clara e objetiva possível. Ninguém quer grandes espetáculos, Não, as pessoas querem o olho no olho, elas querem a verdade, elas querem uma coisa muito clara. Nós estamos aqui, e agora? O que nós vamos fazer? Fernanda... Então, eu acho... Sim, pode concluir. Não. Vendo os números, vendo as pesquisas, a gente enxerga que quem está dialogando com a população, quem está conversando com a população, consegue ter um melhor feedback, consegue ter um melhor resultado, porque está lá interagindo com ela. O que a gente não pode deixar é de se comunicar, certo? Então, é o que a gente sempre diz, não deve se comunicar só durante o período eleitoral.
Tá? O período eleitoral é um tipo de comunicação, fora do período eleitoral é outro. Mas hoje nós temos um caso muito sério no mundo todo, que é, além de uma crise política que todo mundo, todo o universo vive, toda a cidade vive, certo? Seja disputas entre partidos e tudo mais, hoje a gente tem um inimigo comum, que é um vírus, que é um desconhecido e que as autoridades também não sabem, é o desconhecido. Vamos pontuar de forma real. Fernanda, é o desconhecido. Eu queria pegar um gancho nisso que você falou, exatamente porque há uma preocupação dos atuais gestores municipais com relação aos impactos das medidas adotadas nos municípios nas eleições. Aqui em Uberlândia, teve um vai e volta de medidas, até que na sexta-feira passada, o prefeito Adelmo, que está em seu terceiro mandato, ele resolveu, mais uma vez, fechar o comércio da cidade já a partir de amanhã. Mas há um temor dos gestores em fechar o comércio e ter problema com a economia e a geração de empregos. Em não fechar e aumentar o número de mortos e não ter atendimento na rede pública de saúde. Eu queria saber como você vê que será o impacto das medidas adotadas para o combate do coronavírus nas eleições. Eu vejo que todo gestor hoje, ele está numa linha de frente, numa situação de crise, onde ele tem que administrar com... O meu conselho é administre do lado de uma estrutura técnica. Nós temos que ouvir o que os técnicos da saúde estão falando. E ao lado nós temos que também ter, certo? Não podemos ignorar os técnicos da economia, das finanças, seja do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Acho que tem que existir, no caso do governador, de um prefeito, certo? De um presidente, tem que existir a convergência, ele tem que ser uma pessoa ponderada, ele tem que fazer uma análise dos prós e dos contras, ele tem que fazer uma análise com os seus secretários, com os seus ministros, por quê? E tem que, principalmente, analisar, certo? Conversar com gestores de outras cidades, gestores de cidades de outros países, com exemplos bem-sucedidos de outras localidades, para que se faça alguma coisa onde tenha-se alguma referência, porque, como eu disse, está todo mundo numa crise onde o inimigo é o desconhecido. Tá? Então, algumas experiências, o Brasil entrou no Covid quase 4 semanas depois do que a Europa, quase 7 semanas depois do que a China. Então, ele tem como usar a experiência de outros países para poder tomar decisões. Então, eu vejo que a primeira coisa que um gestor deve fazer é o que outros gestores fizeram na mesma situação. Vamos lá, tá? O impacto econômico é fatal, ele existe já e nós temos que lidar com ele de que, olha, é um ano que quebrou, como é que nós vamos poder minimizar isso? Tá? Nós sabemos que a nossa estrutura de saúde, ela não dá conta, então, quem são os alvos? Então, é uma questão de planejar, de organizar, de estar gerindo uma crise diariamente, de hora em hora, e é o que eu digo e é o que eu aconselho. Converse com outros gestores, veja outros exemplos, porque nós temos gestões que estão funcionando. Às vezes não vão funcionar para aquela cidade, mas alguma coisa você vai ter um referencial. E eu acho que é um momento de a gente deixar a politicagem de lado e conversar com um objetivo único, que é estabelecer o freio, né, dessa pandemia, estabelecer a retomada da economia, certo? E garantir que o sistema de saúde se mantenha acessível e de pé para a população.
Então, não é fácil. Eu acho que poucas vezes na história da humanidade nós tivemos uma situação tão grave como essa. E, ao mesmo tempo, eu acho que é um privilégio nós estarmos presenciando. E concordo quando você fala, Flávio, que é uma questão de que as mídias, as novas tecnologias, eu acho que o maior ganho, ou o único ganho que nós temos em relação a essa pandemia, é a nova forma de se comunicar. A nova forma de se relacionar. É uma nova forma de criar relações humanas e aí, inclusive, de refazer campanha. Então, a campanha que eu pensei para um candidato em fevereiro, eu jogo fora. É verdade. Começa por aí. A Fernanda, ela fala uma coisa que é muito legal, que é lidar com o novo. Lidar com o novo é assustador por natureza. Por que é assustador? Nós não vivenciamos ainda a experiência, nem com frustrações ou com algo positivo, para saber como lidar com a situação. Mas ela tocou numa questão muito importante, que é a questão do planejamento. Planejamento é para a vida. Se a gente tem experiências de outros estados, outras regiões, outros países, países que que conseguiram sair da curva, conseguiram eliminar, inclusive, a incidência e tudo mais, vamos buscar nisso. Até porque, Danilo e Fernanda, esse é apenas um momento que nós estamos passando durante a pandemia. Tudo bem, é um grande evento, a gente sabe disso, e que reúne muita gente, porque é o país todo, praticamente, que se envolve de alguma forma, ou diretamente votando nas urnas ou não. Mas é um momento único, mas que ele é um momento dentro dessa pandemia, né, Fernanda? A gente tem que pensar que nós temos que levar isso em consideração, como você disse. A experiência foi muito positiva no que a gente desenvolveu em relação ao uso da tecnologia e das relações sociais. Não só virtuais, mas também presenciais, né? Isso tem que, de alguma forma, estar ligado, né? Acho que essa questão das famílias estarem separadas, então, veja o que foram os grupos de família nas eleições presidenciais, então todo mundo sabe, né? Que existem pessoas das famílias que pararam de se falar e tudo mais. E eu acho que hoje há um distanciamento emocional, físico das pessoas, em que como é que vai ser trabalhado isso no âmbito eleitoral, nesse contexto político? Porque as pessoas estão separadas, estão desgarradas. Quantas pessoas não tiveram aniversário, dia dos namorados separados, já mesmo no dia das mães, de deixar a flor na porta da casa da mãe? Então, há uma situação de que nós temos uma sensação de que todos somos órfãos. Então, a sensação hoje da população é: eu estou sozinho, eu sou órfão, eu estou aqui abandonado na minha casa. Isso a gente falando quem tem casa, né? Vamos ser bem sinceros, né, Danilo e Flávio? Vamos generalizar para um tipo de público. Mas, assim, e aí você tem esse núcleo familiar separado e pensando e conversando sozinho, mas se conectando de uma forma digital, através da forma digital, criando emoções, criando conhecimento, criando experiências que ele não existia, que ele não tinha. Tá? Por exemplo, eu acho que o Brasil tem que conversar com a França, porque a França, logo quando eclodiu a questão do Covid, eles tiveram eleições. E o presidente Macron não abdicou das eleições. São diferentes as eleições lá? São. O voto não é obrigatório, é facultativo, são vários dias e tudo mais, tal, mas ele não abdicou das eleições. Ele sofreu um impacto em relação à sua imagem por ter feito essa opção? Sofreu. Então, houve um impacto, inclusive em relação à curva do Covid por conta da eleição? Houve. Então, nós já tivemos, então, países que passaram por processos eleitorais durante essa pandemia. Então, é importante o Brasil estar olhando para esse tipo de exemplos.
Fernanda... Países pequenos, pode falar, desculpa. Sim, Fernanda, é porque o meu tempo aqui já está acabando e eu preciso fazer uma pergunta muito importante para você. Então, rapidamente, como você vê, estrategista política, o escritório em que você trabalha, a empresa em que você trabalha, tem uma experiência aí com mais de 100 campanhas majoritárias em todo o país, aqui em Uberlândia, inclusive, vocês já trabalharam, em Minas também. Mas agora, qual a diferença de um candidato a prefeito que seja prefeito e está tentando a reeleição com um candidato que está fora, que é da oposição e que vai tentar essa eleição? Quem vai pesar mais ou menos nessa balança diante do coronavírus? Depende da gestão, depende da cidade. Então, genericamente, eu não posso te responder, mas assim, se você tem uma gestão que está fazendo um trabalho, que está tendo uma aprovação, que está tendo um diálogo com a população, então vamos ver como é que isso vai responder, vamos ver se isso daí vai vir de acordo. A gente tem a experiência de que o processo da reeleição, ele depende muito do desempenho do trabalho feito durante os 4 anos, os 3 anos e pouco do mandato. Então, não é uma coisa que só nos últimos meses é que vai se ver, mas é o que foi feito, como foi feito e, principalmente, como é que isso foi mostrado para a população, porque a população tem que saber como é que foi feito. Acho que quem está no cargo tem uma dificuldade extra este ano, que quem não está não tem. Não tem. Sabe? Então, eu acho que... E tem um estresse que carrega que é sobre-humano. Eu acho que a pessoa que está... O candidato ou a candidata que estão no cargo, eles estão mais vulneráveis, eles estão mais expostos, de certa maneira. Tá certo. Fernanda Zúcaro falando aqui conosco. Fernanda, muito obrigado, viu, pela sua disposição em falar. Eu agradeço. Um bom dia para você. Domingo. Obrigado, Fernanda. Até logo. Fernanda Zúcaro, historiadora, ela é analista também de marketing político e estrategista. Flávio, vamos tomar um cafezinho e a gente volta já já aqui no Política Cruzada, é um instante só.